pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literaturice e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o conto Sono. Bom, esse é o primeiro livro que eu leio do escritor Murakami, que é um escritor japonês, talvez um dos mais famosos atualmente, se não o mais famoso atualmente. E eu estava bem ansiosa para começar a ler Murakami, eu só não tinha muito tempo, enfim, acabou sendo me indicado esse daqui, O Sono, por um amigo, que é um conto, então tem 100 páginas, ele é bem curto, dá pra ler numa sentada só, e eu pensei, por que não é mesmo começar Murakami por um conto, até por conta do projeto Leia Mais Contos, então eu super topei, e eu posso dizer, não tenho arrependimento nenhum de ter matado um pouquinho do meu tempo aí de estudos e trabalhos, enfim, pra conseguir ler pela primeira vez Murakami, porque esse conto é sensacional. Que história, gente! Ele vai contar, basicamente, a história de uma pessoa, de uma mulher, que, de repente, para de ter sono. Então, ela não tem vontade de dormir, ela não dorme, e ela começa dizendo isso, que há 17 dias ela não dorme. E eu já tinha ouvido falar que as histórias do Murakami são surreais, mas a temática do sono é uma coisa que talvez pegue, assim, quase todo mundo. Pelo menos é uma coisa que mexe bastante comigo. Então aqui nós somos apresentados a essa mulher, porque é ela que narra a história dela, então é em primeira pessoa. E ela vai contar pra gente a primeira noite que ela ficou sem dormir. Ela teve um sonho do qual ela não se lembra, mas a única coisa que ela lembra, na verdade, é que teve uma espécie de mau agouro quando ela acordou desse sonho. E quando ela acordou, ela teve uma espécie de paralisia do sono, que é quando a pessoa está acordada, mas ela não consegue se mover. E quando isso acontece, algumas pessoas, na verdade, recentemente, duas amigas minhas me falaram que isso acontece com elas, então foi uma coisa bem assim, de coincidências mesmo. Mas enfim, algumas pessoas dizem que enxergam pessoas, vultos e etc. E é o que acontece com essa mulher. Ela enxerga um homem praticamente regando os pés dela com um regador. E ela ouve o barulho da água, mas ela não consegue sentir os seus pés úmidos. É assim, amedrontador esse relato. Mas ela diz que depois disso, depois que ela volta desse transe que é a realidade pra ela, ela diz que é real, que não é sonho, ela simplesmente deixa de sentir a necessidade de dormir. E como agora ela tem, vamos dizer, de 5 a 8 horas a mais, né, pra viver, ela começa a buscar o que fazer nesse tempo. E ela basicamente vai retomar um hábito que ela tanto gostava de cultivar, que é a da leitura. Ela pega Ana Karenina Tolstói, que aliás eu já resenhei, vou deixar linkado aqui no card se vocês quiserem ver o vídeo que eu fiz pra esse livro, e começa a reler. E também ela vai contar pra gente toda a rotina antes do que aconteceu com ela e a partir do que aconteceu. Vai contar pra gente que a vida dela era extremamente ordinária, no sentido de comum, que ela era tomada pela rotina e pelos afazeres mecanizados da vida dela. E também vai contar um pouquinho da relação dela com o marido e com o filho. A primeira coisa que eu tenho pra falar sobre a história é que essa protagonista, essa narradora, ela não nos entrega o seu nome. É uma personagem que, então, não tem nome pra gente. E eu fiquei me perguntando, na verdade isso sempre me acontece quando me deparo com histórias onde personagens não são nomeados. Por quê? Sabe? Por que isso acontece? Por que o Murakami escolheu isso? Não nomear a sua personagem. E a saída mais fácil, né, que a gente pode pensar é que poderia ser uma história generalizada, uma coisa assim, universal, digamos. Ou simplesmente que o nome dela não importa, porque a vida dela é tão comum, né, que por que saber o nome dela? Por que saber de algo que vai caracterizá-la ainda mais? E essa questão da rotina dela é um pouco importante, talvez, pra história, porque ela vai bater nessa tecla em vários momentos, inclusive no momento que ela vai estudar sobre o sono, sobre a necessidade do ser humano de dormir, e ela encontra um livro que diz que cada ser humano tem um jeito único de pensar e de agir, que então ele é regido por tendências e que essas tendências são equilibradas e são modeladas durante o sono, que seria o sono o que iria constituir essas tendências. E o que ela pode pensar de tendência é essa vida atarefada dela, que na verdade não tem graça nenhuma. Então eu achei isso muito interessante, sabe, de ser abordado pelo livro e que, sei lá, ficou na minha cabeça o tempo todo. Então, como eu disse pra vocês, a questão do sono aqui e dos problemas relacionados ao sono ou à falta de sono é o principal e o mais aparente tema daqui dessa história. Então, é o que tá na superfície. Então, a insônia, a paralisia do sono vão ser trabalhados aqui nessa história e eu gostei bastante porque é algo que, enfim, muitas pessoas se sentem incomodadas em conversar sobre ou pelas quais muitas pessoas passam.
Eu, graças a Deus, durmo muito bem, sou uma pedra dormindo, mas eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo, de receiozinho dessa questão da paralisia do sono. A literatura, então, é também abordada nesse livro, que eu achei muito bonito. Essa personagem, então, retoma o seu hábito de leitura e ela vai começar por Anna Karenina, que eu tenho que falar duas coisinhas básicas pra quem quer começar a ler esse livro, enfim, que é, primeiro tem spoiler, e um spoiler bem grande de Anna Karenina, que também é dado em A Insustentável Leveza do Ser, do Kundera. E segundo, que é, como pode uma personagem ler Anna Karenina em uma semana, e se não me engano ela leu 3 vezes, e eu fiquei assim, impossível. Sério, eu demorei quase um mês pra ler Anna Karenina e eu estava lendo de um jeito ok, não tava lerdeando nem nada. E eu fiquei, isso é muito difícil de acontecer, sabe? Não tem como. Eu fiquei um pouco indignada com isso, vou confessar aqui pra vocês. Mas enfim, ela começa a ler russos, enfim, ela relê russos, na verdade, e outras coisas mais. E ela vai falar sobre isso, sobre ter perdido esse hábito também, conforme a rotina foi tomando conta da vida dela, e aí a rotina aparece de novo. Outra coisa perturbadora desse livro é que ele vai falar sobre o relacionamento da família, né, e vai questionar também esse ideal de família feliz que nós temos hoje em dia, porque essa protagonista, ela não se sente tão confortável assim com o marido dela, e até com o próprio filho, então ela não vai ser tipo só amorzinho com eles não, ela vai pensar coisas que deixam a gente angustiados por ela estar pensando aquilo do próprio marido e do próprio filho. E uma coisa que diferencia bastante ela do filho e do marido é a questão do sono. Ela então perde o sono, ela já teve questões de insônia, mas o marido e o filho são que nem uma pedra, são que nem eu dormindo. E ela vai deixar claro pra gente o quanto isso incomoda ela. Uma coisa que me faz gostar muito de um livro é o final ser, assim, um pouco aberto, no sentido de ter várias interpretações. E esse conto tem. E fica uma questão, assim, ficou, né, na minha cabeça, uma questão, várias na verdade, mas essa é a principal de... Essa história vai tratar sobre o sonho ou sobre a morte? E eu já tava com essa pulguinha atrás da orelha, mas o final deixou essa interrogação muito clara na minha cabeça. E, enfim, eu acho que a leitura desse livro não vai dar respostas certas, enfim, vai trazer questões mesmo que talvez ficarão pra vida inteira, mas enfim, trata-se de um livro pra gente poder refletir sobre algumas questões da nossa vida. E por fim, eu gostaria de falar sobre essa edição que é maravilhosa, é linda, então essa edição não é minha, é do meu amigo, e tá maravilhosamente bem ilustrada pela essa ilustradora Kat Manskik, acho que é assim que pronuncia o nome dela, não sei. Ela é de Berlim e tem um vídeo, aliás, que eu encontrei dela falando sobre ela trabalhar pro Murakami. Esse daqui, se não me engano, é o segundo livro dele que ela ilustrou. Vou deixar ali embaixo no link pra vocês darem uma olhadinha e poderem conhecê-la. Mas tá linda essa edição, a começar pela folha de guarda. E eu gostei muito da ilustração dela, né, do traço dela, na verdade. E ela vai dizer que muitas pessoas acham o traço dela forte e que se impressionam quando descobrem que ela é, na verdade, mulher e não homem. E eu acho que essas ilustrações cabem muito bem à história, porque elas abrem espaço para muitas interpretações. E elas são bem caóticas, sabe? Apesar de só irem pros tons de azul e cinza. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa indicação. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir o vídeo, que vai me ajudar bastante na divulgação. E também de se inscrever no canal no botão aqui ao lado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!